Olá, pessoal! Vamos agora dar continuidade ao estudo da ação penal. Falamos da ação penal pública incondicionada, da ação penal pública condicionada, a requisição do ministro da Justiça e a representação. Falamos das condições da ação, dos pressupostos processuais, requisitos da denúncia ou da queixa, da justa causa. E agora nós vamos falar dela, da nossa ação penal de iniciativa privada. Então, sem mais delongas, vamos lá falar da ação privada. Bom, esse aí foi o último quadrinho que nós tivemos de ação pública condicionada, né? E agora nós vamos sim dar início à ação penal de iniciativa privada, que está aí na sua telinha. Bom, a ação penal de iniciativa privada, ela vai se dividir em privada exclusiva, privada personalíssima, privada subsidiária. Então, quando a gente falar de ação privada, a gente vai ter 3 espécies de ação privada: a exclusiva, que é a regra; a personalíssima, que é uma exceção, só existe no crime do artigo 236 do Código Penal; a subsidiária, que nem tem crime de ação privada subsidiária, ocorre quando o MP não inicia a ação pública no prazo legal, né, e o ofendido pode ingressar com uma ação privada. Bom, nós vamos verificar isso agora. Bom, vamos começar pela ação privada exclusiva, que é a regra, que está aí no artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. A ação privada exclusiva, ela também pode vir na tua prova com o nome de ação penal de iniciativa privada propriamente, ou ainda de ação originariamente privada. Ação originariamente privada. E aí, então, são nomenclaturas, né, que você encontra como sendo sinônimos, tá? Bom, se a ação é privada, ela vai ter como titular o ofendido. O ofendido, que pode ser uma pessoa física e pode ser uma pessoa jurídica. Quando se tratar de pessoa jurídica, todos nós sabemos que é claro que quem vai agir por ela é o representante legal, o seu sócio, o gerente, o administrador, aquele que o contrato social designar como representante da pessoa jurídica, certo? E a ação privada, ela vai ter como peça inicial a queixa, que vai ser oferecida no prazo de 6 meses, prazo decadencial de 6 meses. Prazo esse conta-se do dia que o ofendido tomar conhecimento da autoria. Então, o prazo é de 6 meses e conta-se do dia que o ofendido toma conhecimento da autoria. É o que diz o artigo 38 do CPP, ok? Bom, esse ofendido, pessoa física, pessoa jurídica, através do seu representante, é claro, ele vai dar início a essa ação penal por meio de uma queixa, certo? Mas esse ofendido, ele só vai poder agir pessoalmente para oferecer a queixa se ele for advogado. Se ele não for advogado, aí ele não vai poder agir pessoalmente. Por quê? Porque para dar início à ação, para oferecer a queixa, tem que ter capacidade postulatória. Então, se ele não for advogado, ele vai ter que
constituir um advogado dando procuração com poderes especiais. Então, ou ele vai pessoalmente agir se ele for advogado, ou vai dar procuração, vai ter um procurador, vai ter um advogado, procuração, e essa procuração vai ter poderes especiais para oferecer a queixa, ok? Poderes especiais para oferecer a queixa. Poderes apenas para oferecer aquela queixa, ok? Agora, isso, o ofendido vai agir pessoalmente, se for advogado, e ele vai constituir um procurador com poderes especiais se ele for um ofendido capaz. E vamos imaginar que esse ofendido seja menor ou doente mental. Se ele for menor ou doente mental, ele nem vai constituir um advogado e nem vai poder agir pessoalmente, porque ele não vai ter capacidade. Ele não vai ter capacidade quando ele for menor ou quando ele for doente mental, tá claro? Então, o ofendido vai agir pessoalmente se for advogado, se não procurador com poderes especiais. E se ele for incapaz? Se ele for menor ou doente mental. Quem vai agir por ele? Representante legal. Quem é o representante legal? O pai, a mãe, o tutor, o orador. Eles também agirão pessoalmente se forem advogados. Se não forem, constituirão um procurador com poderes especiais, tá? Agora, se houver entre o ofendido incapaz e o seu representante legal uma colidência de interesses, ou se ele não tiver o representante legal, aí quem vai agir em favor dele é o curador especial. Então, o curador especial é nomeado pelo juiz criminal quando o ofendido incapaz não tiver representante legal. Ou tiver, mas houver colidência de interesses entre eles. Ok? Bom, e se esse ofendido morrer ou for considerado ausente de decisão judicial? No caso de morte ou de ser considerado ausente por decisão judicial, quem vai agir é o substituto processual. Quem é o substituto processual? É o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Aqui é uma colidência de interesses. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, para entrarmos com uma ação privada, exclusiva, a gente vai precisar de uma queixa que vai ser oferecida pelo ofendido pessoalmente, se ele for advogado. Se não, vai constituir um advogado com poderes especiais e caso ele seja incapaz, quem vai agir em seu favor é o representante legal. Não tendo representante legal ou tendo, mas havendo colidência de interesses, é o curador especial. E se ele morreu ou for considerado ausente, o substituto processual. Tudo isso que nós vimos aplica-se à ação privada exclusiva. E parte disso que nós vimos aplica-se às demais ações privadas e nós vamos ver. Ainda tem um detalhe. Pode ser que esse ofendido ele seja juridicamente pobre. Ele pode ser juridicamente pobre, né? Tem aquilo que a gente chama de miserabilidade jurídica. Ele pode não ter condições de arcar com as custas do processo, arcar com um defensor, sem que isso cause prejuízo no seu próprio sustento ou de sua família. Então, se ele for juridicamente pobre, o juiz vai conceder
gratuidade. Justiça que vai nomear defensor, ok? Vai conceder gratuidade de justiça, vai nomear defensor ou advogado. É o que dispõe o artigo 32 do CE, combinado com 74 da. Então, na hipótese dele ser pobre, ele não vai perder o acesso à justiça por não ter condições de arcar com as custas do processo ou com o advogado, ok? Então, todas as vezes que você encontrar um crime dizendo somente se procede mediante queixa, a gente vai estar diante dessa ação privada, dessa ação privada exclusiva, ok? Vamos estar diante da ação privada exclusiva. E aí, então, tem que saber que essas regras todas que nós vimos aí aplicam-se a ela. Agora, vimos então que a ação privada exclusiva vai ter como legitimado o ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo, vai ter como legitimado o ofendido aqui ou quem tem a qualidade para representá-lo, é o que diz o artigo 30 do CPP. Vai agir no prazo decadencial de 6 meses, quando tiver tomado conhecimento da autoria, e a petição inicial é a queixa. Sendo a queixa, quando ele entrar com a ação, ele vai ser o querelante e o réu vai ser chamado de querelado. Como que eu sei que a ação é privada? Todas as vezes que se encontrar no código a expressão somente se procede mediante queixa. Sempre que o legislador disser somente se procede mediante queixa, a gente está diante de um crime de ação privada exclusiva, né? Ou exclusivamente privada, ou originariamente privada, ou privada propriamente. Mas além dessa, nós temos a ação privada personalíssima. A ação privada personalíssima, ela está no artigo 236 do Código Penal. O legislador vai dizer assim, ó, somente, a diferença é essa, se procede mediante queixa. Olha o que ele vai usar. Do contraente enganado. Veja que ele não fala somente se procede mediante queixa do ofendido, somente se protege mediante queixa do contraente enganado. Então, o que que o legislador faz? Ele personifica, ele diz só essa pessoa pode entrar com a ação. Essa ação, ela existe no crime do artigo 236 do Código Penal. É o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento para o casamento. Então, perceba que o legislador vai dizer que quando se tratar do crime de induzimento a essencial, que são os impedimentos ao casamento, perceba que pelo próprio crime, pelo próprio nome iuris do crime, você já percebe que é um crime que ele atinge pessoalmente aquele cônjuge que foi enganado, aquele contraente que foi enganado. Então o legislador vai dizer para a gente, induzir alguém é essencial ou ocultar impedimento para o casamento. Só quem pode agir é o cônjuge enganado, mais ninguém. Ai, Josiane, que crime seria esse? Nós estamos aqui diante de um crime onde se aplica a chamada norma penal em branco. Por quê? Porque é uma norma penal que precisa de um complemento. Se eu disser para você induzir alguém a erro ou ocultar impedimento para o casamento, você vai ficar pensando, gente, como assim? Como assim eu estou induzindo alguém a erro? Como assim eu estou enganando? Como que vai, quando que vai aplicar esse crime? Então você precisa de uma norma para complementar, para você entender o que é esse induzir a essencial ou ocultar impedimento. Essa norma vai estar prevista no Código Civil, que é o complemento para você entender o que que é erro essencial e o que que é impedimento para o casamento. E aí nós temos que entender o seguinte:
O legislador, ele vai dizer para a gente, por exemplo, que não pode casar a ex-sogra com ex-genro, a ex-nora com ex-sogro, tá? O tio não pode casar com o sobrinho. Então, o legislador vai trazer regras de impedimento para o casamento. O adotante não pode casar com o adotado, o filho adotado não pode casar com o filho consanguíneo. São impedimentos para o casamento. Então, se uma pessoa sabe que tem esse impedimento, aproveita-se da outra não saber, induz ela a erro, casa-se com ela, pratica o crime do artigo 236. Por exemplo, a pessoa ela pode ser transsex. Ela pode ter nascido Maria e se transformado em João, pode ter nascido João e no decorrer da vida ter se descoberto Maria, isso tudo pode acontecer. E o transsex pode casar? Pode. O que o transsex não pode é não contar a verdade para aquele que vai casar com ele. Então, por exemplo, o João se apaixona pela Joana. No dia do casamento, eles casam, tudo direitinho, na lua de mel, João descobre que tem alguma coisa errada com a Joana. Alguma coisa diferente, não vamos nem dizer errada, mas alguma coisa diferente. Aí a Joana, então, na lua de mel, confessa para ele que nasceu Júlio e que, conforme foi crescendo, foi tendo aquela identidade de gênero, ele foi verificando que não era homem, que era mulher, então fez todos os tratamentos hormonais necessários, trocou de nome, trocou de sexo e hoje é Joana. Ora, ela pode se casar com João? Pode. O que ela não podia era ter enganado João sem ter contado para ele que ela nasceu Júlio. Entenderam? Então, ela induziu ele a um erro essencial? Sim. Ela induziu ele a um erro essencial, incide no crime do artigo 236. Como você pode perceber, é um crime que atinge muito intimamente a vítima, muito intimamente o contraente enganado. Isso significa que o legislador diz: bom, nesse caso, eu, Estado, vou até aplicar a pena, se for o caso, ao autor do crime, mas vou deixar por conta da vítima e exclusivamente dela e de mais ninguém o direito de decidir se vai processar ou não. Por isso que a gente chama de ação privada personalíssima. E diferentemente da exclusiva, na ação privada personalíssima não se admite representante legal, não se admite curador especial e não se admite substituto processual. Ora, não se admite representante legal porque, tecnicamente, para se casar, a pessoa tem que ser maior e capaz, tem que ser mentalmente sã. Então, o doente mental já não vai ser vítima desse crime. Pode, excepcionalmente, ser o menor emancipado, que é aquele que tem mais de 16 e menos de 18, mas está emancipado e por isso se casou. Pode acontecer isso. Mas, nesse caso, para ele entrar com a ação, vai aguardar ele fazer 18 anos, tá? Agora, se morrer ou for considerado ausente, o substituto processual não pode ingressar nos autos. Não se admite essa substituição. Então, é inclusive a única hipótese, se a vítima falecer, não vai ter ação penal ou não vai ter prosseguimento da ação penal contra o criminoso. Por quê? Porque não vai ter a possibilidade de um substituto processual ingressar nos autos para prosseguir com o feito, ok? Então, diferencia-se a ação privada da personalíssima pelo fato de que não se admite representação, não se admite substituição processual. Nem representante legal, nem curador especial, nem substituto processual. E o prazo, em que pese ele ser um prazo decadencial de 6 meses, ele não conta do dia do conhecimento da autoria. Ele vai contar do dia que a sentença civil que anular o casamento transitar em julgado. Então, quando se trata de ação privada personalíssima, o contraente enganado vai ter que entrar com uma ação no juízo cível para anular esse casamento e comprovar esse engano. E aí, após essa sentença civil, anular o casamento e transitar em julgado, começa a contar os 6 meses para entrar com a ação penal. Então, diferencia-se na forma de contagem do prazo, que não é do conhecimento da autoria, diferencia-se em razão de não se admitir a representação legal ou a substituição processual. No mais, é igual. A ação se inicia por uma queixa, o ofendido só vai poder entrar com essa queixa se ele for advogado, se ele não for, vai ter que constituir um advogado. Entrando com a queixa, ele vai ser o querelante, o réu vai ser o querelado, tá? O legislador vai dizer para a gente que se ele for juridicamente pobre, ele vai comunicar, vai fazer uma declaração de miserabilidade jurídica, o juiz vai conceder gratuidade de justiça e vai constituir um advogado ou um defensor para ele. Então, no mais, não há diferença. A diferença é apenas na não admissão de representação ou substituição processual e na forma de contagem do prazo. E só existe esse crime do artigo 236
de ação penal privada personalíssima. Todos os demais crimes de ação privada são de ação penal são de ação penal privada exclusiva, ok? Então, vejamos aí, o legitimado é somente o ofendido que vai agir pessoalmente, se for advogado. Se não for advogado, ele pessoalmente vai constituir um advogado, na verdade, um procurador, com poderes especiais. A petição inicial é a queixa, ou seja, entrando com a ação, ele vai ser o querelante e o réu vai ser o querelado. O prazo decadencial, como eu já havia dito, é de 6 meses da data que transitar em julgado a sentença civil que anulou o casamento, ok? Não conta do dia do conhecimento da autoria. Se esse ofendido for juridicamente pobre, o juiz nomeia defensor e, além de constituir, nomear defensor para ele, o juiz concede gratuidade de. Tá claro? Continuando aí. Ação penal privada subsidiária da pública. Aqui nós vamos ter o seguinte pensamento: enquanto o artigo 236 é o único crime em que se admite ação privada, personalíssima, e todos os demais crimes de ação privada são de ação privada exclusiva, a ação privada subsidiária, diferentemente das anteriores, não há um crime de ação privada subsidiária. O que há é um crime de ação penal pública incondicionada ou pública condicionada, que, devido à inércia do Ministério Público em não promover a ação dentro do prazo legal, o legislador dá ao ofendido o direito de ingressar com uma ação privada. Então, essa ação ela recebe o nome de privada porque ela é iniciada, ela é instaurada pelo ofendido, mas ela não tem natureza jurídica de ação privada, ela tem natureza jurídica de ação pública, porque o crime não é de ação privada, é de ação pública. Então, vamos entender. A ação privada subsidiária. Primeira coisa, não há crime de ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Há inércia do MP nos crimes de ação penal pública. É isso que há. A inércia do MP nos crimes de ação penal pública, ok? Quem é o legitimado para entrar com essa ação? O ofendido, que vai agir pessoalmente, se for advogado. Caso não seja, vai constituir um procurador com poderes especiais. Luciane, e se esse ofendido for menor? Aí, então, se o ofendido for incapaz, acertar aí. Se o ofendido for incapaz, quem vai agir por ele? Representante legal. Se ele não tiver representante ou houver colidência de interesses, curador social. Ah, e se esse ofendido morrer ou for considerado ausente? Aí quem vai agir? Instituto processual. E a gente já sabe que é o ascendente ou, ok? Qual é o prazo
para esse legitimado ingressar com uma ação privada? O prazo é decadencial, 6 meses. Conta-se do dia, ó, a diferença é na contagem. Prazo decadencial de 6 meses e conta-se do dia que esgotar prazo para o MP denunciar. Então, nós todos sabemos que o MP, ele tem um prazo de 5 dias para denunciar quando o investigado está preso e 15 dias quando o investigado está solto. Então, se passarem os 5 dias sem que ele faça nada, se passarem os 15 sem que ele faça nada, ele ficou inerte. Então, a partir do 6º dia estando preso e a partir do 16º dia estando solto, o ofendido pode entrar com uma ação privada subsidiária da pública. Vai promover essa ação por meio de uma queixa. Vai entrar com uma queixa e dar início a uma ação privada subsidiária. Ele, ofendido, vai ser o querelante, réu vai ser querelado, ok? Isso está previsto no artigo 29 do CPP e 5º 59 da Constituição, essa possibilidade da ação privada subsidiária, ok? Bom, sendo, então, a ação privada subsidiária, nada mais que o ofendido podendo entrar com uma ação penal no crime de ação pública, a gente vai verificar o seguinte: o crime de ação penal pública, incondicionada ou condicionada. Condicionada ou condicionada. Crime de ação pública incondicionada ou condicionada. O MP precisa agir. Se o investigado estiver preso, 5 dias. Se ele estiver solto, 15 dias. Prazo esse que conta-se para o MP, conta-se do dia que o MP receber o inquérito ou as peças de informações. Nesse prazo, turma, nesse prazo, o MP vai tomar a seguinte atitude: denunciar se ele verificar que está diante de indício de autoria e de prova da materialidade. Se tiver autoria, materialidade, ele então entra com a ação. Se não tiver autoria e materialidade suficiente, ele pode requerer novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. É o que diz o artigo 16 do CPP, ok? E requerer o arquivamento quando ele verificar que não tem provas para denunciar. E ele hoje ainda pode fazer uma quarta, que é propor acordo não persecução penal. Está no artigo 28A do CPP. O MP vai ter que tomar uma dessas 4 decisões, vai ter que praticar um desses 4 atos dentro desse prazo de 15 dias se o investigado estiver solto e de 5 dias se o investigado estiver preso. Ele vai ter que fazer isso dentro do prazo. Agora, vamos imaginar que o MP não faça nada, que ele fique inerte. Ficou inerte. Ora, ficou inerte, deu a possibilidade do ofendido entrar com uma ação privada subsidiária da pública. É essa inércia do MP que dá ao ofendido o direito de agir, de entrar com uma ação privada subsidiária. Por quê? O legislador vai dizer o seguinte: a inércia do MP faz com que nasça para o ofendido o direito de queixa no prazo decadencial de 6 meses, contados do dia que esgotar
o prazo para o MP denunciar. Ou seja, do dia que esgotar aquele prazo de 5 dias ou aquele prazo de 15 dias, ok? Agora, pensa comigo o seguinte: quem é o titular dessa ação penal, já que o crime é de ação pública? É o MP. Então, a inércia do MP exclui a possibilidade dele agir? Veja bem, a inércia do MP exclui a legitimidade dele? Eu quero que você entenda o seguinte: dentro desse prazo aqui, até botar em outra cor, dentro desse prazo aqui, nesse período aqui, 5 dias, o investigado preso, 15 dias com ele solto, nesse período, o MP tem a chamada legitimidade exclusiva. Ou seja, se o MP denunciar, ok, quem pode fazer nada. Se ele requerer novas diligências, se ele requerer o arquivamento, se ele propuser acordo de não persecução penal, ninguém vai poder fazer nada. Tem que aceitar e pronto. Porque foi a atitude do MP, já que ele tinha legitimidade exclusiva. Você concorda comigo que se você foi vítima em um crime de ação pública e o MP, ao invés de denunciar, requerer arquivamento, você, vítima, vai ficar muito chateado com isso? Vai, claro. Mas pode você fazer alguma coisa? Não, você não pode fazer nada. Por quê? Porque o legislador não dá ao ofendido a possibilidade de agir quando o MP toma a atitude dentro do prazo legal. O legislador só dá ao MP a possibilidade de agir quando? Quando o legislador só dá ao ofendido a possibilidade de agir quando o MP ficar inerte. Se o MP não ficar inerte, o ofendido não pode fazer nada, tem que aceitar o que o MP fez e pronto. Tá claro? Dito isso, vamos lá. Então, olha aqui. Olha, isso tem uma consequência, gente. Porque se o MP agir, o ofendido não pode fazer nada, tá? Mas nesse prazo aí, o MP vai ter o que a gente chama de legitimidade exclusiva, o que quer dizer, ninguém pode fazer nada, só ele, MP, vai poder agir, mais ninguém, tá? Então, a gente vai entender a seguinte situação. A gente vai entender a seguinte situação. Olha, MP não agiu. Agora o MP vai ter o que a gente chama de quê? Ele ficou inerte, perdeu a legitimidade? Resposta: não. Ele não perde a legitimidade. Ele ainda poderá agir enquanto o crime não prescrever. Todavia, perde a exclusividade por 6 meses, que é o prazo que o ofendido tem para agir. Ele perde a exclusividade por 6 meses. Nesse prazo, nesse período, terão ele, o ofendido, né, a chamada legitimidade concorrente. Ou seja, um ou outro pode agir, ok? Então, se o MP não age no prazo legal, ele continua podendo agir? Continua. Vai poder agir enquanto o crime não prescrever. Só que durante 6 meses, que é o prazo que o ofendido tem para agir, ele não vai poder, ele não vai ter exclusividade, ele vai poder agir, mas vai concorrer na legitimidade com o ofendido, ok? É isso que diz o legislador.
E aí, o que que nós vamos verificar? O MP ficou inerte, nasceu para o ofendido o direito de queixa no prazo decadencial de 6 meses. Ele vai ter aqui a chamada legitimidade concorrente. Uma legitimidade extraordinária, que tecnicamente, mediação pública, o ofendido não poderia agir. Então, excepcionalmente, o legislador abriu para ele uma legitimidade para ele poder agir, ok? E aí, então, ele vai ingressar com a ação. O ofendido vai poder ingressar com a ação. Ele vai entrar com a ação em que prazo? No prazo decadencial de 6 meses. Se ele não agir, ele perde o direito de ação. Perde o direito de ação pelo decurso do prazo. Perde o direito de ação pelo decurso do prazo, ok? Então, se o ofendido não agir nesse prazo decadencial, ele perde o direito de ação pelo decurso do prazo. Ocorre para ele a decadência. Mas o juiz não extingue a punibilidade do réu, do infrator, porque o MP pode denunciar enquanto o crime não prescrever. Ok? Ele vai poder oferecer denúncia enquanto o crime não prescrever. Agora, se o ofendido resolver agir, se o ofendido resolver agir e ingressar com uma queixa dando início a uma ação privada subsidiária, essa ação vai para o juiz. Vai para o juiz e o juiz vai fazer o quê? Sendo o crime de ação penal privada, indo para o juiz vai verificar o seguinte: olha, alguma coisa está errada aqui. Porque esse crime não é de ação privada, esse crime é de ação pública. Como é que tem uma queixa aqui no lugar da ação penal pública? Era para ter uma denúncia. Então, o que que o juiz vai fazer? O juiz vai encaminhar esses autos ao MP e vai dizer: MP, dê um parecer. Você tem um prazo de 3 dias para se manifestar, porque aqui o crime é de ação pública e o ofendido entrou com uma ação privada. Então, diz aí o que está acontecendo. Aí vai lá para o MP. O juiz encaminha os autos ao MP, que terá o prazo de 3 dias para se manifestar, ok? Ele vai ter o prazo de 3 dias para se manifestar. Aqui o MP vai agir na condição de titular da ação penal, porque na realidade o crime é de ação penal pública, e ele vai agir como fiscal da lei, porque o ofendido entrou com uma ação penal de iniciativa privada. Então, ele vai agir das duas formas, tá? Então, nesse prazo de 3 dias, o MP pode repudiar a queixa e oferecer uma denúncia substitutiva. É o que dispõe o artigo 29 do CPP. Se o MP repudiar a queixa, o MP volta a ser o único titular dessa ação, a ação privada desaparece e ela volta a ser penal pública. Se ele repudiar a queixa e oferecer uma denúncia substituindo, a ação volta a ser pública, o MP, ele vai ser o único titular dessa ação, e aí a gente vai estar diante de uma ação penal pública novamente, tá claro? E aí, Juscelino, o que que acontece com a ação privada? Ela desaparece do mundo jurídico, né, ela vai desaparecer do mundo jurídico e vai ter funcionado apenas como uma forma do MP do ofendido ter provocado a atuação do MP. Vai ser como se ele tivesse feito uma provocação tão somente, ok? Agora, o MP pode entender que não é o caso de repudiar e apenas acertar, incluir o que está faltando nessa ação. Então, ele pode aditar para incluir ou réus ou crimes que estejam faltando. Ou ele pode incluir formalidade legal que esteja faltando. Por exemplo, o ofendido entrou com a ação e o procurador não colocou não tinha procuração com poderes especiais, vamos adicionar isso que está faltando. Se ele incluir réus e crimes, você consegue compreender juntamente comigo que aqui ele está acusando alguém de alguma coisa? Claro que sim, né? Está
incluindo novos criminosos ou novas infrações, está acusando. Então, aqui ele está agindo na condição de titular da ação penal, ok? Então, ele está fazendo o chamado aditamento subjetivo. Quando ele inclui formalidade legal, ele pode fazer isso em qualquer ação e não apenas nessa. Aí ele está agindo na condição de fiscal da lei. Aí ele está fazendo o aditamento objetivo que ele pode fazer em qualquer ação privada. Não apenas nessa, mas em qualquer outra. Ou ele pode permanecer inerte, não fazer nada. Se o MP aditar ou permanecer inerte, diferente do que acontece aqui quando ele repudia, em que a ação volta a ser pública, essa ação continua privada subsidiária. Então, o MP vai ser o interveniente. Ele aderiu à ação, adesivo obrigatório. Ele aderiu à ação privada. O MP aqui, ó, nessas hipóteses, ele aderiu, aceitou a ação penal privada subsidiária da pública. Então, ele vai ter que funcionar obrigatoriamente em todos os termos desse processo. O artigo 29 do CPP vai dizer para gente, se o MP aderiu, o MP obrigatoriamente intervirá em todos os atos do processo, inclusive propondo provas e interpondo recurso. Inclusive propondo provas e interpondo recurso. E a qualquer tempo, se houver negligência do querelante, o MP retoma a ação como parte principal. É o que dispõe o artigo 29 CPP. Então, turma, fica evidente o quê? O crime de ação penal pública deve ter a ação promovida pelo MP por meio de uma denúncia. Se o MP não age no prazo legal de 5 dias estando preso, 15 dias estando solto, nasce para o ofendido o direito de ingressar com uma ação penal privada em um crime que é de ação penal pública. A essa ação penal privada que o ofendido ingressou, quando era para o MP ter iniciado uma ação pública, dá-se o nome de ação privada subsidiária. Tá claro? Então, não há crime de ação privada subsidiária. Há crime de ação pública que, por causa da inércia do ofendido, surge a possibilidade de uma ação privada subsidiária. Ok? Sendo assim, a gente falou nesse momento da ação privada subsidiária da pública. Ok? Vamos dar continuidade, vamos falar agora sobre os princípios que regem a ação penal pública e os princípios que regem a ação penal privada. Então, sem mais delongas, vamos lá aos princípios. Olha só, a ação pública vai ser regida pelo princípio da oficialidade. O que quer dizer isso? Somente o órgão oficial do MP poderá oferecer a denúncia. A denúncia tem sempre que ser oferecida, a ação penal pública só pode ser intentada pelo órgão oficial do Estado, que é o Ministério Público, ok? Tanto é assim que se o MP não agir no prazo, o ofendido pode ingressar com uma ação privada subsidiária, ele não pode entrar com uma ação pública. Obrigatoriedade. Estando diante de indícios de autoria e prova da materialidade, o MP é obrigado a agir. O MP é obrigado a denunciar quando estiver diante de indícios de autoria
e prova da materialidade. É obrigado a denunciar. Indisponibilidade. O MP não pode dispor da ação, ou seja, ele não pode desistir da ação penal tentada, nem dos recursos interpostos. O MP não pode desistir da ação penal por ele iniciada e nem dos recursos interpostos. O MP, tendo mais de um indiciado, mais de um autor do crime, o MP não pode escolher contra quem ele vai fazer denúncia. O MP não pode escolher contra quem oferecerá a denúncia quando houver mais de um infrator. Ele é obrigado a acusar todos. Intranscendência. O MP não pode acusar pessoa contra a qual não exista o MP não pode acusar pessoa contra a qual não exista indícios de autoria. Ok? Bom, o que a gente percebe nesse momento? A ação penal pública é regida pela oficialidade, porque o legislador exige que um órgão oficial do Estado promova essa ação. Ela é regida pela obrigatoriedade, porque se há um órgão oficial do Estado, ele age porque está obrigado sempre que diante de indício de autoria e prova da materialidade. Ela é indisponível, porque uma vez que ele está obrigado a agir, agindo, ele não poderá desistir nem da ação penal por ele intentada, nem dos recursos interpostos. Ela é indivisível, porque se nós tivermos vários infratores, o MP não pode escolher contra qual deles vai oferecer a denúncia. E ela é regida pela intranscendência ou pela pessoalidade, o que significa que o MP só vai poder oferecer denúncia em face da pessoa contra a qual existam indícios, ok? Agora, há, nesse contexto de princípios, algumas observações a serem feitas, algumas peculiaridades a respeito de alguns desses princípios, porque geram algumas controvérsias. Vamos analisá-las, tá? Então, primeira delas, vamos falar das controvérsias inerentes à ação penal pública ser obrigatória. Olha só, o princípio da obrigatoriedade rege a ação pública. Porém, essa obrigatoriedade, ela não é absoluta. Ela foi mitigada pela Lei 9.099 de 95, que trata da transação penal, e trouxe chamado princípio, na verdade, da discricionariedade regrada. Discricionariedade regrada. Ou seja, há uma mitigação quando se trata da Lei 9.099 pela possibilidade da transação penal, e hoje também há uma mitigação
pelo acordo de não persecução penal, mitigado pelo acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do CPP. Josiane, me explica isso, vou explicar. Quando a infração penal é de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099 ela vai dizer que o Ministério Público, verificando que não é o caso de arquivamento, porque está diante de indícios de autoria e prova da materialidade, ao invés de denunciar, se o autor do fato preencher os requisitos do acordo de transação penal, o MP fará o acordo de transação penal ao invés de oferecer a denúncia. Então, a transação penal é um acordo entre MP e autor do fato nas infrações penais de menor potencial ofensivo que mitigam, relativizam o princípio da obrigatoriedade. Pois se essa infração não fosse de menor potencial ofensivo, o MP não teria outra alternativa senão oferecer a denúncia. Então, aí uma relativização do princípio da obrigatoriedade, portanto, disse que quando a infração penal é de menor potencial ofensivo, ela é regida pelo princípio da discricionariedade regrada. O MP vai ter a discricionariedade de, ao invés de oferecer a denúncia, fazer a proposta de transação penal. Hoje, isso também existe nos crimes que não são de menor potencial ofensivo, mas cujas penas mínimas sejam inferiores a 4 anos. Isso foi colocado no nosso código pelo pacote anticrime inserido pela Lei 13.964 de 2019. O artigo 28A do CPP traz hoje para a gente a proposta de acordo de não persecução penal. Então, não sendo o caso de arquivamento, o MP deveria oferecer denúncia, mas ao invés de oferecer denúncia, ele poderá oferecer a proposta de acordo de não persecução penal quando o autor do fato confessar formal e circunstancialmente a infração penal cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça. Se tudo isso aconteceu e o MP verificar que a proposta de acordo é suficiente para prevenção e repressão do delito, o MP faz o acordo com o autor do fato e não oferece denúncia. Por conta disso, disse que houve uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Tá claro? Agora, temos aí o chamado princípio da indisponibilidade. Esse princípio da indisponibilidade também tem uma observação para fazer. Ele foi mitigado, relativizado, pela suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da Lei 9.099, 95, tá? E a possibilidade do MP requerer absolvição, o pedido de absolvição feito pelo MP nas alegações finais, o pedido de absolvição nas alegações finais, feito pelo MP, não viola esse princípio, tá? É o artigo 385 do CPP. Então, vamos lá, 2 observações aí. A ação penal pública é indisponível no sentido de que, uma vez instaurado, o MP não poderá dela desistir. Então, se na fase das alegações finais o MP insistir no pedido de condenação, ao invés de insistir nesse pedido, ele pedir absolvição, isso violou o princípio da indisponibilidade? Não. Por quê? Porque o Ministério Público, além de titular da ação penal, além de órgão acusador, ele é órgão fiscal da lei. E como fiscal da lei, ele pode também se convencer de que a pessoa que ele acusou é inocente. Então, ele vai requerer o quê? A absolvição desse acusado. Tá claro? Agora, o Ministério Público, ele pode oferecer a denúncia e verificando que a pena mínima do crime é igual ou menor que 1 ano, ele pode propor a suspensão condicional do processo. Então, a doutrina vai nos dizer que essa possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, quando do oferecimento da denúncia, nas infrações cuja pena mínima seja igual ou menor que 1 ano, é uma forma de relativizar o princípio da indisponibilidade, porque iniciada a ação, o MP tem que prosseguir até o fim. Só que ao invés de prosseguir até o fim, ele vai propor um acordo, vai fazer um acordo com o autor do fato. Então, isso seria o quê? Diz a doutrina. Seria uma forma de mitigar, de relativizar a indisponibilidade, ok? Bom, próximo princípio que tem controvérsia é o princípio da indivisibilidade. Vamos a ele, deixa eu pegar
o princípio da indivisibilidade, o legislador vai, é claro, deixar que a gente, se o MP tem mais de um autor do crime, ele não pode escolher contra quem vai agir. É obrigado a agir contra todos nos termos do artigo 77, inciso 1 do CPP. Porém, o STF vai dizer que a ação penal pública é regida pela divisibilidade. Por que que o STF vai dizer isso? Vamos imaginar aqui o seguinte exemplo, eu vou colocar aqui em cima para vocês. Foram indiciados o João e o Pedro, ok? O MP denunciou o João. Essa denúncia foi para o juiz. O que que o juiz tem que fazer? Regra. Quando o juiz verificar que está faltando Pedro nessa denúncia, o juiz precisa devolver os autos ao MP para o MP se manifestar em relação a Pedro. O MP pode agora aditar e incluir o Pedro nessa acusação. Mas o MP pode simplesmente requerer novas diligências, requerer arquivamento, propor acordo de não persecução penal em relação a Pedro. Exatamente por essa possibilidade que tem o MP de receber o inquérito, verificar que tem mais de um indiciado, em relação a alguns ele denunciar, em relação a outros, ele pode entender que não tem prova suficiente, requerer novas diligências, ou ele pode entender que não há comprovação de participação e requerer o arquivamento, ou ele pode verificar que estão presentes os pressupostos e requisitos para o acordo de não persecução e fazer o acordo. O STF vai dizer, se essa possibilidade existe, o MP está obrigado a agir. Obrigado. Mas ele não está obrigado a agir contra, oferecer denúncia contra todos, porque ele só é obrigado a oferecer denúncias contra quem tem indício. Então, nesse caso, para o STF, ele está entendendo que o MP está dividindo. Então, na prova, a ação pública, segundo o STF, é regida pela divisibilidade, tá? Josiane, você concorda com esse argumento do STF? Sinceramente, não. Por que não? Porque a divisibilidade no nosso código é tratada como se fosse uma escolha. E quando o MP ele deixa de denunciar o Pedro porque não tem provas contra ele, não é porque o MP está escolhendo e optando apenas por acusar João. É porque para o MP acusar, ele precisa de elementos de autoria, senão ele não pode. Então não é uma questão de escolha. Ele não está denunciando porque não tem a possibilidade de fazê-lo, tá claro? Então é nesse sentido. Porém, para o STF, você vai dizer que a ação é divisível. Agora, pode acontecer do juiz, por exemplo, não ter percebido isso, receber essa ação e prosseguir para lá no futuro ter uma sentença. A doutrina vai dizer que se o juiz não se manifestou devolvendo os autos para o MP manifestar-se nos autos, se ele recebeu e ninguém falou nada de Pedro, é porque em relação a Pedro operou-se o arquivamento implícito. Então, o arquivamento implícito nada mais é do que essa possibilidade que tem na verdade, o arquivamento implícito nada mais é do que essa possibilidade que o MP tem de fazer o quê? De, estando diante de indícios de autoria e de prova da materialidade, não denunciar todos. Ou estando diante de indícios de autoria e prova da materialidade, não imputar todos os crimes. Então, se tem vários crimes e o MP não imputa todos, ou tem vários autores e ele não acusa todos, disse que houve aí a divisibilidade da ação, ok? Na verdade, disse que houve aí o arquivamento implícito. Porém, o que vai acontecer? Disse que houve arquivamento implícito. Porém, o STF e o STJ não concordam com isso. A jurisprudência não admite o arquivamento implícito. Quem admite é a doutrina. Deixa eu colocar para vocês virem. A doutrina e a doutrina minoritária, tá? A jurisprudência não admite
o arquivamento implícito. E por que a jurisprudência não admite o arquivamento implícito? Porque tanto o STF quanto o STJ nos dirão o seguinte: para se falar em arquivamento de inquérito, é necessário que o MP se manifeste. E não existe manifestação do MP sem a fundamentação. Então, fundamentação só pode ser expressa, explícita, e por isso não se admite arquivamento implícito. Ok? Então, vimos aí todos os princípios da ação penal pública com as suas devidas peculiaridades. Ok? E aí nós vamos falar agora dos princípios da ação privada. Enquanto a ação pública é regida pela obrigatoriedade, a ação privada é regida pela oportunidade e conveniência. O ofendido age se quiser. Ele não é obrigado a agir, ok? Então, esse princípio, ele está ligado a quê? Ele está ligado à oportunidade, na verdade, e conveniência, ele está ligado à renúncia e à decadência. Por quê? Se o ofendido entender que não tem que agir, ele simplesmente não age. Ele simplesmente não oferece a queixa, não faz nada. Ele pode simplesmente decidir que não vai oferecer a queixa? Pode. O ofendido vai agir se quiser. E aí nós vamos ter o que em mente? Esse princípio está intimamente ligado à decadência e ele está intimamente ligado à renúncia. Por quê? O ofendido pode deixar o prazo passar, ou seja, é a perda do prazo, é a perda do direito de ação pelo decurso do prazo. E a renúncia é o abrir mão do direito de ação. Tá claro? Então, pode o ofendido abrir mão do direito de ação, não quis agir, pode o ofendido decair do direito de ação porque não agiu no prazo. E isso está ligado ao princípio da oportunidade e conveniência, já que ele age se quiser. Se ele não quiser agir, abre mão do direito de ação. Se ele não quiser agir, deixa o prazo passar em branco. E a ação privada, ela também é regida pela disponibilidade. Por quê? O ofendido pode desistir enquanto não houver sentença definitiva. Então, essa disponibilidade ela está ligada ao princípio. Essa disponibilidade é um princípio que está ligado a duas causas efetivas de punibilidade, que é a perempção e o perdão aceito. Por quê, gente? Porque o ofendido ele pode desistir da ação de duas formas: abandonando, o que vai acarretar a perempção, ou perdoando, o que vai acarretar o perdão aceito. E a ação privada também é regida pela indivisibilidade. Por quê? Porque o legislador vai dizer que o ofendido ele age se quiser. Mas, se agir, não pode escolher contra quem. Quando houver mais de um autor. Quando houver mais de um infrator. Por isso que eu disse para vocês, quando eu tratei lá da ação pública, que eu não concordo com a divisibilidade, porque a divisibilidade ela é tratada no código como se fosse uma escolha, né? Tanto é que assim, ó, ele age se quiser, mas se agir não pode escolher contra quem. Ora, o MP também não pode escolher. O MP não pode escolher contra quem vai agir, ele age contra quem tem indícios. Não é uma questão de escolha, tá claro? Então, o ofendido vai agir se quiser, mas se agir, não pode escolher contra quem. Inclusive, o MP vai velar pelo princípio da indivisibilidade da ação privada.
E a intranscendência é aquele princípio que a gente importa do direito constitucional, né? A pena não passa da pessoa do condenado, não tem isso lá? Aqui a acusação não pode passar da pessoa contra a qual existem indícios. A acusação não pode passar da pessoa contra a qual exista indícios. Ou seja, o ofendido não pode oferecer queixa contra quem não tenha indício de ser autor, ok? Então, aí estão os princípios da ação privada. Então, vamos lá. A ação privada é regida pela oportunidade e conveniência, em contrapartida, a ação pública é regida pela obrigatoriedade, ou seja, na ação pública o MP está obrigado a agir, na ação privada o ofendido age se quiser. Essa diferença é porque a ação privada vai ser regida pela oportunidade e conveniência, o ofendido age se quiser. E essa oportunidade e conveniência, esse princípio, está intimamente ligado a duas causas estivas de impunidade, decadência e renúncia. Se o ofendido não quiser agir, porque ele age se achar que é oportuno ou não, ele abre mão do direito de ação dentro do prazo, que é a renúncia. Se ele não quiser agir, ele simplesmente deixa o prazo passar em algo sem fazer nada, o que equivale à decadência, tá claro? E a ação privada é disponível, o ofendido pode desistir dela enquanto não houver sentença definitiva. Ele pode desistir perdoando ou abandonando. Se ele desistir perdoando, caracteriza a extinção da punibilidade pelo perdão. E se ele desistir abandonando, caracterizará a extinção da punibilidade pela perempção, tá? E a ação privada é indivisível, ou seja, o ofendido não é obrigado a agir, mas caso haja, havendo mais de um infrator, ele não pode escolher contra qual vai agir. Ele não pode agir em face de um e deixar os outros de fora, porque isso vai caracterizar a renúncia em relação àqueles contra os quais ele não agiu, e a renúncia, como é uma causa de punibilidade, e a ação indivisível, ela vai se estender a todos os demais, beneficiando todos, tá? E ela é regida pela intranscendência, o princípio da pessoalidade, né? Segundo o qual a acusação só pode ser oferecida em face da pessoa contra a qual exista indício. Vistos os princípios da ação pública, vistos os princípios da ação privada, a gente concluiu que algumas causas extintivas de punibilidade estão intimamente ligadas aos princípios da ação privada. Que causas são essas? Vamos ver agora. Olha, decadência é uma delas. O que é a decadência? É uma causa extintiva de punibilidade em que o ofendido perde o direito de ação pelo decurso do prazo. Então, o prazo é decadencial de 6 meses. O ofendido não agiu nesses 6 meses porque não quis, então está ligada a quê? O ofendido não agiu no prazo legal, porque não quis fazê-lo. Se ele não quis, ele não achou que era oportuno e conveniente. Isso aqui é o princípio da oportunidade e conveniência que está intimamente ligado aqui. Tá claro? Diz aí o artigo 103 do Código Penal. Salvo disposição em contrário, o ofendido decai do direito de queixa dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio saber quem é o autor do crime. Por que salvo disposição em contrário? Pelo seguinte, porque quando a ação é penal de iniciativa privada personalíssima, o prazo é de 6 meses, mas não conta do conhecimento da autoria. Conta do dia que transitar em julgado a sentença civil que anulou o casamento. E quando a ação é penal de iniciativa privada subsidiária da pública, o prazo vai contar do dia que esgotar o prazo para o MP denunciar. Tá claro? Tá até aqui, ó, do dia que esgota o prazo para o MP oferecer denúncia. Perempção. A perempção também é uma causa estiva de punibilidade que só se aplica à ação privada, que está ligada à disponibilidade da ação privada. Por quê? O ofendido vai poder desistir da ação a qualquer tempo. E eu disse a vocês que ele pode desistir abandonando ou perdoando. A perempção está ligada ao abandono. Então, pode abandonar por mais de 30 dias depois de iniciada a ação. Se o ofendido entra com a ação e abandona por mais de 30 dias, o juiz declara extinta a punibilidade pela perempção. Se o substituto processual é quem?
CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, aquele pessoal lá do artigo 31. Se ele não ingressar nos autos no prazo de 60 dias, quando o ofendido morrer ou quando sobrevier a incapacidade, entende-se que ele não quer dar prosseguimento à ação, que ele abandonou, o juiz declara extinta a punibilidade pela perempção. Quando o querelante, ou seja, o ofendido entrou com a ação, deixar de comparecer injustificadamente a um ato processual que deveria estar presente, ou quando ele não fizer o pedido de condenação na fase das alegações finais, demonstra que abandonou a ação, o juiz declara extinta a punibilidade pela perempção. Quando o querelante for pessoa jurídica, se extinguir sem deixar sucessor, demonstra que abandonou a ação e o juiz declara extinta a punibilidade pela perempção, ok? Essas são as 4 hipóteses. E também nós temos aí, ligado à disponibilidade, o perdão aceito. Está ligado ao princípio da disponibilidade da ação privada. Ele é um ato bilateral, porque depende de aceitação. O ofendido perdoa, mas o réu tem que aceitar. Ele pode aceitar de forma tácita ou expressa, estende-se a todos os réus, mas só produz efeito para quem aceitar, já que é ato bilateral. Estende-se a todos por causa da indivisibilidade da ação, mas só produz efeito para quem aceitar, já que depende de aceitação. Pode ser aceito pelo próprio réu, querelado, por procurador com poderes especiais ou procurador nomeado pelo juiz. Pode ser processual ou extraprocessual, tudo isso está aqui na lei. O artigo 105 do Código Penal, ele vai dizer para a gente o perdão do ofendido nos crimes que somente se procede mediante queixa, obsta o prosseguimento da ação. Ele pode ser no processo ou fora dele. Então, ele pode ser processual ou extraprocessual, como nós falamos aí, tá? Pode ser expresso, pode ser tácito. O silêncio importa em aceitação tácita. Por que o silêncio? Porque quando o ofendido oferece o perdão, o juiz intima os réus, os querelados, para no prazo de 3 dias eles se manifestarem. Se nesse prazo eles disserem aceitamos, perdão aceito expressamente. Se nesse prazo eles não falarem nada, ficarem em silêncio, perdão aceito tacitamente, ok? Então, o silêncio importará em aceitação tácita. Você deve estar se perguntando, mas será que tem alguém que não aceita? Tem alguém que não aceita. Se a pessoa quiser levar esse processo até o fim, porque ela quer provar que é inocente, ela não quer aceitar a extinção de punibilidade, aí ela pode dizer não e tentar provar a sua inocência, até porque depois ela pode tentar, com isso, obter uma indenização de quem a acusou indevidamente, ok? Se concedido para qualquer dos querelados, aproveita a todos, mas só produz efeito para quem aceitar. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos demais prosseguirem com a ação. Eles podem prosseguir com a ação. Os ofendidos, né? Então, nós tivemos João caluniando Maria e Joana. Joana quis perdoar, acabou para ela, mas Maria não quis. Maria pode processar João tranquilamente, tá? Se o querelado recusa, não produz efeito, por isso que é ato bilateral. O perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Óbvio, ele pode dispor, a disponibilidade existe, enquanto não houver sentença definitiva. Enquanto não houver sentença definitiva, pode dispor. Além do perdão, nós temos a renúncia como causa de punibilidade. Essa está ligada ao princípio da oportunidade de conveniência, assim como a decadência. Se o agente achar que não é oportuno nem é conveniente, ele não age, claro? Então, é um ato unilateral, depende somente da vontade do ofendido, depende somente do ofendido renunciar. Não precisa de aceitação do réu. Estende-se a todos
Pode ser aceito pode ser feita de forma tácita ou expressa, a forma expressa só na modalidade escrita. E só existe antes da queixa, porque na verdade ele está abrindo mão vai abrir mão do direito de ação. Então, é claro, só pode ser antes dele ter exercido o direito, claro? A renúncia, o direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa tacitamente. Importa em renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Ok? Bom, oferece-se. Vimos aí todas as causas estivas de punibilidade que são diretamente ligadas aos princípios da ação privada, tá? Bom, se vai ingressar com uma ação, se ela é pública, o MP oferece denúncia, se ela é privada, o ofendido oferece a queixa. Oferece essa denúncia ou essa queixa para quem? Para o juiz, claro. Então, oferece denúncia para o juiz, oferece a queixa para o juiz. O juiz, diante dessa denúncia ou dessa queixa, ele vai ter que decidir se é o caso de receber ou se é o caso de rejeitar essa denúncia, essa queixa. Quando que ele vai rejeitar? Quando presente os motivos legais. Vamos ver aqui quais são. Então, olha só, ofereceu a denúncia, ofereceu a queixa, ela vai para o juiz. O juiz vai dizer se recebe ou se rejeita. Vai decidir se vai receber ou se vai rejeitar. Se ele receber, essa ação teve o início e vai ter seu prosseguimento para lá no futuro ter uma sentença. Agora, se ele rejeitar, essa ação não vai prosseguir. Então, é claro que quem ofereceu está feliz com essa rejeição? Por obviedade, não estará, né? E aí, então, dessa decisão que rejeita, cabe sentido escrito. Está lá no artigo 58, inciso CPP. Cabe o rese, recurso em sentido estrito da decisão do juiz que rejeita a denúncia ou a queixa. Josiane, ele vai rejeitar a seu bel prazer? Não. O legislador vai dizer quando que ele pode rejeitar. São as hipóteses previstas no artigo 395 do CPP. Ele vai rejeitar quando faltar condições da ação, tanto as condições gerais como as condições específicas de procedibilidade, quando a ação penal for pública condicionada. Ele vai rejeitar quando faltar os pressupostos processuais, tanto o de existência como o de validade. Faltou um, ele rejeita. Ele vai rejeitar quando faltar justa causa, ou seja, quando faltar indício de autoria ou prova da materialidade. E ele vai rejeitar quando houver inépcia da denúncia ou da queixa, ou seja, quando não se respeitar os requisitos da denúncia ou da queixa previstos no artigo 41 do CPP. Aí ele rejeita. Se nada disso tiver acontecido, ele recebe naturalmente e a ação vai ter o seu trâmite normal. Agora, um detalhe: se o juiz receber a denúncia ou a queixa dessa decisão que recebe, não cabe recurso. Não há previsão de recurso. Mas é possível que o juiz receba indevidamente, receba equivocadamente? Ele pode ter errado, pode ser que ele esteja diante de uma situação que não deveria ter recebido, mas ele recebeu? Pode, tudo pode acontecer. O juiz também pode errar, né? Naturalmente que ele pode errar. Então, se o juiz errar e receber quando não era para ter recebido, o que que acontece? Esse recebimento gera uma coação ilegal, então seria possível impetrar um habeas corpus para trancar a ação penal, ok? Não cabe recurso, mas ele poderia aí impetrar um habeas corpus para trancar essa ação, tá? E outro detalhe, a regra é que da decisão que rejeita cabe o rese, mas se rejeitar no GCRIM, crime de menor potencial ofensivo,
o recurso que cabe é o de apelação. É uma exceção para o GCRIM, ok? Rejeitou, mas não é do GCRIM, o recurso que cabe é o rese. Rejeitou, mas é no GCRIM, o recurso que cabe é a apelação, ok? Então, o que que nós temos aí? Quando se oferece uma denúncia ou uma queixa, vai para o juiz e o juiz, então, vai decidir se recebe ou se rejeita. Se tiver tudo conforme determina a lei, condições gerais da ação, pressupostos, requisitos da denúncia ou da queixa, justa causa, tudo presente, o que que o juiz faz? Recebe, ok? E a ação vai ter o seu trâmite normal até uma futura sentença. Agora, se não tiver, o juiz rejeita. E dessa decisão que rejeita, regra, cabe o recurso em sentido estrito. Ok? Sendo assim, turma, a gente encerra aqui o estudo da ação penal. Sendo certo que estudamos aí tudo em relação à ação pública, em relação à ação privada. Falamos de conceito, condições, pressupostos, requisitos, justa causa, princípios e o mais importante, falamos das espécies de ação, cada uma delas. Então, se depois dessa aula você tiver qualquer dúvida, manda para mim a sua perguntinha que eu terei imenso prazer em respondê-la. Até a próxima!